Em relação ao tarifaço, né, professor Couto, 55% dos brasileiros consideram que tanto Jair Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro estão agindo mal diante do tarifaço de Trump no Brasil. Os números são mais negativos para a família Bolsonaro, né, que tem 31% de desvantagem entre avaliação negativa e positiva. Está aí o gráfico, como a gente vê, em relação a quem está agindo bem ou mal das tarifas de Trump. É que sumiram os nomes. Né? Os nomes não estão aí. A gente só vê bem e mal, mas não tem os nomes, né? Já o Lula, os números são mais negativos. Para a família Bolsonaro, tem 31% de desvantagem entre avaliação negativa e positiva. Quando a gente olha o Lula, tem empate técnico entre os indicadores, com 46%. Respondendo que o presidente age mal e 44% que ele age bem. Agora sim, qual lado está fazendo o que é mais certo nesse embate? O Lula vem crescendo, aí, de 44 para 48, subiu 4 pontos percentuais da última pesquisa, que foi em julho, e agora essa em agosto. Bolsonaro, 29, 28, caiu. E aí nenhum 15%. Você acha que isso permanece depois, professor? Porque, por exemplo, a gente tem as eleições no ano que vem. Esse é um cenário, uma fotografia deste momento. O assunto do tarifaço é um assunto que não sai da imprensa brasileira neste momento, até porque ainda a gente não está com tudo resolvido, né? As empresas estão com dificuldade, estão recebendo esse pacote do governo. Agora, essa percepção em relação ao tarifaço, ela vai durar até as eleições do ano que vem, na sua análise? Isso fica? Olha, Fabíola, eu acho que em boa medida pode durar se as pessoas forem capazes de ter isso na memória e mais, né? Se a própria propaganda do governo de um lado e do candidato Lula no ano que vem, também dos candidatos ao legislativo, se martelarem nesse ponto. E eu acredito que irão martelar, porque é do seu interesse fazer isso. Né? É do seu interesse lembrar o eleitor, naquele momento, o que aconteceu nesse ano, né? E qual é a responsabilidade que a família Bolsonaro, né? Com o Eduardo Bolsonaro, inclusive, e ninguém precisa dizer isso sobre ele próprio diz isso sobre ele, patrocinando essas sanções ao Brasil lá, dizendo que extorquir o Brasil nesse momento é necessário, segundo eles, para livrar o Brasil de uma ditadura. Né? É até engraçado ver gente da família Bolsonaro preocupada com ditadura depois de décadas fazendo a defesa da ditadura no Brasil. Mas o fato é que é isso que eles estão fazendo lá agora, claro, nos seus próprios benefícios, uma coisa, inclusive, percebida, né, por uma parcela significativa dos eleitores. E imagino que isso vai ser explorado no ano que vem. Então, pode, sim, funcionar nessa medida. Agora, é claro que a política, a gente sabe, Magalhães Pinto já dizia isso, é como as nuvens, né? Você olha, está de um jeito, daqui a pouco você olha, está de outro. E isso pode mudar até o ano que vem em alguma medida. Mas eu acho que o Josias foi muito preciso naquilo que ele apontou aí. O governo tem uma série de elementos que vem nessa situação de agora, colocando para ele um espaço para recuperação. É a queda do preço dos alimentos e nisso, inclusive, até o tarifaço pode ter algum efeito positivo, na medida em que você vai ter um pouco mais de oferta de carne no Brasil, você tem mais oferta de café, de certas frutas, né, que eram exportadas para os Estados Unidos. Isso acaba caindo no mercado interno e isso acaba também, consequentemente, se refletindo no preço dos alimentos para as pessoas. Aliás, o próprio Felipe Nunes, né, o diretor científico da Quest, que, aliás, agora virou meu colega na FGV também. O Felipe Nunes, ele aponta isso, né, que é o supermercado que está pesando na vida das pessoas e, consequentemente, nessa avaliação que faz o governo. E não à toa, a melhora mais acentuada, quando você estratifica pelos diferentes segmentos de renda, ela é maior, né, essa melhora nos segmentos de renda mais baixa, que são aqueles para os quais a cesta de alimentos tem um peso maior no orçamento mensal. Né? Então, é claro que esses são os que sentem primeiro essa melhora. Né? Então, tudo isso pode, claro, favorecer o governo, sobretudo se mantiver até o ano que vem. Né? Então, essa combinação, né? Me desculpa aqui, José, vou pegar carona no que você mesmo falou, né? É a questão do preço dos alimentos, é a questão da defesa da soberania nacional, e eu não me esqueceria, nesse momento, de um outro ponto que está nesse período aí de melhora da avaliação do governo, que é aquela discussão sobre justiça tributária. Né? É ali que o governo começa a ter um certo fôlego, quando ele consegue pautar a discussão sobre quem deve ou não pagar mais impostos. A gente teve aquele monte, inclusive,
de material, né, que foi divulgado pelas redes sociais, usando inteligência artificial, tentando ali didaticamente mostrar sobre quem recai mais pesadamente o custo dos impostos, e ali o governo já conseguiu ganhar, inclusive, o domínio sobre uma certa narrativa, fez a virada para cima do Congresso, mas, consequentemente, aumentou também o olhar do eleitorado brasileiro para o governo, como um governo que, de alguma forma, se preocupa com os mais pobres. Teve isso naquele momento, depois veio a questão do tarifaço e a defesa da soberania e, de maneira mais geral, essa possível melhora da economia, né? Se isso tudo for sustentado, aí é claro que as perspectivas do Lula para o ano que vem melhoram, sabendo-se que campanha eleitoral de presidente no cargo, isso vale também para governador, prefeito, é um momento de recuperação da sua popularidade ou de melhora da sua avaliação. Até a presidente Dilma, que tinha uma avaliação muito negativa às vésperas da eleição presidencial de 2014, quando ela se reelegeu, conseguiu com a propaganda ter ali uma melhora na sua avaliação. Imagino que o Lula vai tentar a mesma coisa dessa vez. A gente vê, Josias, essa história do tarifaço, né? Ela tem sido o assunto neste momento e as pessoas querem falar, o Lula é o culpado. O Datafolha colocou como o Lula, né? A pesquisa da Datafolha mostrou que o Lula é o maior responsável. A Quest aqui traz um outro entendimento. Aliás, vamos colocar esses dois, o gráfico que a gente tem aí, em relação a isso, né? Mais uma vez, só para o Josias também comentar, em relação de quem é a responsabilidade sobre o tarifaço no Brasil. Qual é o lado que está fazendo certo? E na pesquisa Quest diz que é o Lula. O Lula com 48%. E Bolsonaro 28%. Né? Quem está agindo bem ou mal diante das tarifas de Trump? É interessante esse gráfico aqui, ó. O Lula, eles colocam ali, ó, 46%. 44% bem e 46% mal. Então, bem ou mal, né? Então tá agindo mais mal do que bem. A pesquisa Quest está mostrando mais mal do que bem. Tá aí, ó. 46% agindo mal, bem 46%. O Tarcísio de Freitas, 24% bem, 41% não sabem, 35% mal. Ganha ou não sabe, né? Oi? Ganha ou não sabe. Ganha ou não sabe. Quer dizer, ninguém está percebendo como é que o governador está agindo nesse... Ninguém não, né? Mas 41% não sabem direito como é que ele está atuando nesse caso. E 35% acharam que ele agiu mal, né? Aí tem o Ratinho, Fernando Haddad, que também é uma análise importante, né? 43% está agindo mal e 31% bem. Ronaldo Caiado, Jair Bolsonaro, 55% agindo mal, 24% bem. E Eduardo Bolsonaro, 55% mal, 24% bem. Como que o brasileiro está entendendo a reação ao tarifaço, Josias? São perguntas, não é, Fabiola? A Quest perguntou como estão reagindo os personagens ao tarifaço. E o Datafolha perguntou de quem era a culpa pela sanção que o Trump impõe ao Brasil. Em dois casos, fica muito evidente que há uma divisão no país. O célebre Fla-Flu, que marca essa nossa fase de polarização entre lulismo e bolsonarismo, né? E no Datafolha também eram muito estreitos os resultados, né? Mostrou lá que 35% dos brasileiros responsabilizam o Lula pela chantagem tarifária do Trump e 39% culpam a família Bolsonaro, sendo 22% culpando diretamente o próprio Bolsonaro e 17% o filho dele, né? 39%, numa pesquisa em que a margem de erro é de 2 pontos, isso está ali no limite da margem de erro, né? Esse empate, a meu juízo, é ruim para o Lula, porque é muito claro que a responsabilidade sobre essa sanção do Trump contra o Brasil está registrado até na carta que o Trump endereçou ao Lula. O objetivo é político, querem a impunidade do Bolsonaro, está escrito lá. O Trump quer que se interrompa imediatamente, palavra dele, o processo, o julgamento contra o Bolsonaro. Portanto, não há não teria que haver muita discussão sobre a responsabilidade em relação a esse tarifaço, né? Então, esse empate técnico para o Lula é muito ruim. E aí, se você considera que esse Datafolha também mostrava que 15% do eleitorado
atribui a culpa ao Alexandre de Moraes, aí soma esses 15% do Alexandre de Moraes com os 35% que culpam o Lula, aí vai para 50%. Então, na prática, essa pesquisa da Datafolha estava dizendo que metade do eleitorado livra a cara do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Se você culpa o Lula e o Alexandre de Moraes, você está, na prática, isentando de responsabilidade o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Então, isso mostra uma divisão no país que, como disse, é ruim para o Lula, porque o cenário está claro. Se a percepção do público em relação ao que está acontecendo não corresponde à realidade, é um sinal de que o governo está perdendo o embate da comunicação, a guerra da comunicação. Esse lero-lero de governador, de que a responsabilidade é do Lula, porque não consegue falar com o Trump pelo telefone, o governo que não tem interlocução com o governo dos Estados Unidos, como se isso fosse resolver, né? O Lula impôs o mesmo tarifaço de 50% ao primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, que é um amiguinho dele desde o primeiro mandato, desde a primeira passagem do Trump pela Casa Branca. Então, o problema não é falta de telefonema, o problema é a idiosincrasia do Donald Trump, né? E quis aqui, de novo, a pergunta é outra, né? Como estão reagindo os personagens, os atores da política em relação ao tarifaço? E ali também fica evidente uma divisão. O Lula está, na visão da maioria, agindo mais adequadamente do que o bolsonarismo, mas não é exuberante também o desempenho do presidente, né? Então, e há indicadores nessa pesquisa Quest, Fabíola, que mostram a linha fina, a corda bamba em que está trafegando o Lula, porque, embora seja muito claro para o brasileiro que o Trump age mal, 71% avaliam que essa taxa que o Trump impôs ao Brasil é incorreta, e a maioria, 51%, avaliam que a motivação do Trump é política, mas está lá, no meio da pesquisa, um dado, é até um pouco menor do que o que mostrou o Datafolha. A Quest está dizendo que 67% dos brasileiros acham que o Brasil precisa negociar com os Estados Unidos. No Datafolha, esse índice era de 72%. Então, ali, uma pesquisa pela outra, você tem algo em torno de 7 brasileiros avaliando que o governo precisa negociar com os Estados Unidos. Ora, sabemos todos que esses canais de negociação estão obstruídos, mas o Lula precisa, a meu juízo, reforçar a pregação segundo a qual o governo quer negociar. Ainda que não ocorra a conversa dele com o Trump, e é improvável que não ocorra, ainda que secretários que são equivalentes a ministros nos Estados Unidos não recusem o diálogo com os seus correspondentes no Brasil, o secretário de Tesouro se recusa a falar com o Haddad e recebe o Eduardo Bolsonaro, o secretário de Comércio manteve 2 ou 3 conversas com o Geraldo Alckmin, mas as exceções que foram retiradas lá do tarifaço de 50% não foram atribuídas ao Alckmin, mas à pressão que empresários dos Estados Unidos, americanos, fizeram sobre a Casa Branca. Então, o diálogo está obstruído, mas está aqui a maioria dos brasileiros indicando para o desejo ou a avaliação de que o governo brasileiro deveria negociar com os Estados Unidos. Então, é uma linha muito tênue. O Lula não pode ficar exagerando no blá, blá, blá anti-americanista. Ele precisa reforçar a percepção, que, aliás, é real, de que há, do lado de cá, uma intenção de negociar. O que não há é interesse de abrir uma fresta para a negociação da parte do governo americano. Então, é um cenário muito pantanoso, Fabíola.